Jonas, o pregador de Nínive. Jonas capítulo 3, versículos 1 a 8. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Prezado ouvinte, se eu lhe perguntasse, o livro de Jonas é uma fábula, uma lenda ou um fato histórico? E se é um fato histórico, que argumentação pode ser usada nesse sentido? Se eu pegasse, por exemplo, um dicionário da maçonaria, eu leria no verbete Jonas que a ocorrência, que os dados registrados neste livro seriam apenas uma lenda, não propriamente uma realidade, e as pessoas que assim argumentam levantam o problema: como poderia um peixe engolir um ser humano e 3 dias depois vomitá-lo vivo? Então existem essas controvérsias, e nós citamos que a base para reconhecermos que se trata de um fato histórico é que o próprio Jesus usou o episódio, o registro do livro de Jonas, para fazer um paralelo com a sua morte e ressurreição. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites estará também o Filho do Homem no seio da terra, e depois se levantará. Isto ele fez em resposta à pergunta dos seus contemporâneos religiosos, que duvidavam da sua autenticidade como Messias prometido no Antigo Testamento. Então, eles pediram um sinal para que pudessem crer. Ocorreu a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os soldados que estavam à porta do sepulcro foram espavoridos a anunciar a aqueles líderes religiosos o que tinha ocorrido, como o anjo havia descido do céu, aberto a porta do sepulcro, e que Jesus havia ressuscitado. Pediram um sinal. O sinal foi dado da ressurreição de Cristo. Eles tomaram conhecimento,
mas subornaram os soldados para que dissessem ao povo, quando indagados a respeito do corpo de Jesus, que eles dissessem mentirosamente que, durante a noite, enquanto eles dormiam, vieram os discípulos e roubaram o corpo de Jesus. Aí está o problema que nós chamamos incredulidade. Quando uma pessoa resolve propositadamente recusar a mensagem do Evangelho, por mais que se evidencie a verdade do Evangelho, no caso específico de Jesus, por mais que se anuncie, sempre haverá para alguém uma razão pessoal para ele recusar a mensagem do Evangelho. A ordem de Jesus foi dada. Depois de ressuscitar dos mortos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entretanto, esta mensagem está sendo proclamada pelas rádios, pela televisão, pela internet, de todas as maneiras modernas de comunicação. O Evangelho de Jesus tem sido pregado e tem sido recusado pela maioria do povo. Ora, que diferença entre a reação do povo dos nossos dias em confronto com a reação dos moradores da cidade de Nínive. Como acabamos de ler, eles proclamaram um jejum, fez-se uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Essa palavra de proclamação, de arrependimento para uma aproximação de Deus, é feita frequentemente na Bíblia Sagrada. Logo no início da pregação do Evangelho pelos discípulos, pelos apóstolos, após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que Pedro fez um discurso tão comovente que o povo que ouvia a sua mensagem, depois de eles terem os acusados de cúmplices na morte do Senhor Jesus Cristo, pedindo no lugar um facínora, eles levantaram uma pergunta, dizendo: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De modo que naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. De uma só vez aceitaram a mensagem de Pedro e tornaram-se cristãos, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor. Logo em seguida, ainda no capítulo 3, nós temos a cura
de um coxo que estava postado à entrada da porta do templo em Jerusalém, quando estende as mãos para receber uma esmola dos apóstolos, Pedro e João, eles respondem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E houve um milagre, ele se levantou, pôs-se de pé, entrou com os apóstolos no templo, pulando e saltando e glorificando a Deus. Quando a multidão passou a olhar para Pedro e João, como se virtude pessoal deles tivesse havido aquele milagre, ele procurou mostrar que, na verdade, não fora pelo poder deles que o homem estava são, mas que pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo, vendo e ouvindo aquelas palavras, diz o versículo 19 do capítulo 3, Pedro instando com os outros que ainda não haviam se arrependido: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Voltando à situação de Jonas, nós lemos no capítulo 4, final, que foram salvos da destruição pelo fogo do céu 120.000 pessoas. Está escrito que Deus mostrou compaixão. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Até dos animais Deus teve misericórdia, poupando a vida deles. Queremos dizer então, qual a sua reação à mensagem do Evangelho? No dia de Pentecostes, o discurso de Pedro resultou em 3.000 conversões. E é a mensagem que ainda deve ser pregada, como diz o versículo 19: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e você vai escapar da condenação eterna. Quem não crer será condenado. É o que diz a Bíblia Sagrada. Portanto, faça a sua decisão por Jesus Cristo, como fez o povo de Nínive, que creu na mensagem de Jonas. E você pode crer na mensagem do Evangelho nos dias atuais, conforme Jesus ensinou: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém.